Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. A Bíblia é composta por quantos livros? Alternativa A, 88 livros. Alternativa B, 37 livros. Alternativa C, 66 livros. Alternativa D, 100 livros. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 66 livros. A Bíblia é uma coletânea composta por 66 livros, que foram escritos em hebraico, aramaico e grego e vai de Gênesis a Apocalipse. Pergunta 2. Qual o significado original da palavra Bíblia? Alternativa A. A Bíblia é o plural de biblos, do grego e significa livros. Alternativa B. Bíblia significa palavra escrita, no hebraico. Alternativa C. Bíblia era o nome hebraico das pedras dos 10 mandamentos, por isso foi adotada no conjunto dos livros. Alternativa D. Bíblia é uma homenagem aos primeiros tradutores, que eram chamados biblianos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. A Bíblia é o plural de biblos, do grego e significa livros. A palavra Bíblia originou-se a partir do grego, referindo-se ao conjunto de livros sagrados. Os livros eram escritos em folhas de papiro na forma de rolos ou pergaminhos. Pergunta 3. De acordo com 2 Timóteo 3:16, toda a escritura é, alternativa A, ditada por Deus, letra por letra. Alternativa B, baseada nos sonhos dos profetas e apóstolos. Alternativa C, inspirada por Deus e útil para seus propósitos. Alternativa D, transcrita por anjos para ensinar aos homens. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, inspirada por Deus e útil para seus propósitos. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16. Pergunta 4. A Bíblia é dividida em, alternativa A, 3 partes, Pentateuco, livros históricos e evangelhos. Alternativa B, 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Alternativa C, 3 partes, Velho Testamento, Salmos e Novo Testamento. Alternativa D, 2 partes, Livro da Lei e Apocalipse. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamentos, uma separação dos livros escritos antes e depois de Jesus Cristo. O Velho Testamento é formado por 39 livros e vai de Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento é composto de 27 livros e vai de Mateus até Apocalipse. Pergunta 5. Como a Bíblia foi escrita? Alternativa A. Ao longo do ministério de Jesus, os discípulos foram escrevendo todos os livros. Alternativa B. Durante aproximadamente 100 anos, um grupo de 70 profetas escreveram a Bíblia. Alternativa C. Durante 5 séculos a Bíblia foi escrita por 70 escribas e 12 apóstolos. Alternativa D. Ao longo de 1600 anos, 40 autores diferentes escreveram toda a Bíblia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ao longo de 1600 anos, 40 autores diferentes escreveram toda a Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de mais ou menos 1600 anos, de 1500 a.C. a meados de 100 D.C., em línguas diferentes, por aproximadamente 40 autores, em épocas diferentes, com estilos e gêneros literários variados. Pergunta 6. Qual é o tema central da Bíblia? Alternativa A. Os heróis da fé e seus milagres sobrenaturais. Alternativa B. Jesus Cristo. Alternativa C. A importância de buscar a Deus para ter uma vida longa e próspera. Alternativa D. As vitórias e a glória de personagens importantes como Rei Davi, Moisés e outros. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B, Jesus Cristo. O tema central bíblico consiste na pessoa de Jesus Cristo, para o qual tudo converge. Desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros apontam para Deus, na pessoa de Jesus, o autor da salvação dos homens. Pergunta 7. Qual é o menor versículo da Bíblia? Alternativa A, João 11:35, alternativa B, Esther 8:9, alternativa C, Êxodo 20:13, alternativa D, Jó 3:2. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Jó 3:2. Considerando o número de caracteres em nosso idioma, Jó 3:2 é o menor, disse Jó, versão Almeida Revista Atualizada ARA, ou, dizendo, nova versão internacional NVI, contendo apenas 7 caracteres. Pergunta 8. Qual é o maior e o menor capítulo da Bíblia? Alternativa A, o maior capítulo é de Isaías 66 e o menor capítulo é Salmo 2. Alternativa B, o maior é Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. Alternativa C, o maior capítulo é Lamentações de Jeremias 3 e o menor é Segunda Carta de João. Alternativa D, o maior é Salmo 150 e o menor é Judas 1. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, o maior é Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. De acordo com os originais, o Salmo 119 é o mais extenso capítulo de toda a Bíblia. Trata-se de um salmo didático, formado por acróstico do alfabeto hebraico e possui 176 versículos. Já o menor capítulo é o Salmo 117. Trata-se de um hino de louvor ao Senhor, com 2 versos apenas. Pergunta 9. Das seguintes afirmações, qual não é a correta? Alternativa A, a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, sendo a partir daí o mais traduzido e vendido. Alternativa B, o Antigo Testamento possui 39 e o Novo Testamento é composto por 27. Alternativa C, a Bíblia também é conhecida como Palavra de Deus, Verdade e Sagradas Escrituras. Alternativa D, Moisés foi o autor com menos livros escritos em toda a Bíblia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Moisés foi o autor com menos livros escritos em toda a Bíblia. Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sendo o maior autor no Antigo Testamento. Houve vários autores com apenas um livro escrito. O autor que escreveu mais livros na Bíblia foi o apóstolo Paulo, com 13 livros no Novo Testamento. Pergunta 10. A Bíblia foi escrita em quais línguas originais? Alternativa A, siríaco, hebraico e latim. Alternativa B, hebraico, aramaico e grego. Alternativa C, aramaico, persa e grego. Alternativa D, hebraico, macedônio e aramaico. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, hebraico, aramaico e grego. A Bíblia foi escrita em hebraico, a língua predominantemente falada em Israel nos tempos do aramaico, era um conjunto de dialetos, assimilados ao hebraico, com que também foram escritas alguns trechos bíblicos, e grego, língua adotada em Israel durante as conquistas de Alexandre I, com a qual o NT foi escrito, grego koiné. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.